Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno emite parecer favorável à aprovação às contas de 2016 do governo de Mato Grosso. TCE responde consulta feita por Prefeitura de Nova Chavantina. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão extraordinária realizada na tarde desta segunda-feira, o Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável à aprovação às contas anuais de 2016 do governo do estado. Balanço sob responsabilidade do governador Pedro Tax. Veja os detalhes desse processo. O processo de 16.480 páginas foi resumido para leitura em plenário. O documento trouxe uma análise da aplicação dos recursos e o desempenho em políticas públicas do governo do estado, referente ao exercício de 2016. Foram identificadas 19 irregularidades na prestação de contas apresentada pelo governo Pedro Tax. Após a análise da defesa, permaneceram 13 irregularidades classificadas como graves. Entre as irregularidades apontadas pelo relator, está o atraso nos repasses dos duodécimos aos poderes. De acordo com a análise do Tribunal de Contas de Mato Grosso, nos meses de julho e agosto, houve uma frustração na arrecadação do estado, que comprometeu os repasses aos poderes. E nem mesmo o excesso de arrecadação de 870 milhões de reais, resultantes de recebimento do auxílio financeiro para fomento às exportações e da lei da repatriação, foi usado para o repasse, já que esse dinheiro serviu para quitar contas consideradas urgentes pelo Executivo Estadual. Contudo, esse incremento só ocorreu no final do exercício de 2016, trazendo certo alívio às contas públicas, mas não a ponto de garantir regularização integral dos repasses dos duodécimos. Garantiu tão somente que o governo honrasse as obrigações da folha de pagamento do salário do mês de outubro dos servidores públicos do Estado. Recomendo, todavia, que a autoridade política gestora adote providência no sentido de regularizar o repasse do saldo remanescente do duodécimo devido aos poderes e órgãos em prazos factíveis e condições exequíveis, celebrando juntos novo termo de ajustamento de conduta ainda em 2017, de modo a assegurar a solução da irregularidade no tempo em que os poderes e órgãos entenderem como factíveis e exequíveis. Já quanto aos investimentos, o relator pontuou que os resultados na área da saúde e educação foram melhores que a média nacional, mas recomendou a elaboração de estratégias específicas para melhorar os resultados nas duas áreas. Por serem as políticas públicas de saúde e educação integrantes de dois dos principais eixos estruturantes do plano do governo estadual, entendo ser recomendável à autoridade política gestora a elaboração de um plano estratégico específico que visa aperfeiçoar e melhorar os resultados dos indicadores avaliados, especialmente aqueles com piores médias, de modo a possibilitar a implementação de medidas continuadas de redução dos problemas existentes. Quando se foca em indicadores específicos, a tendência das autoridades políticas e dos administradores em geral é obter resultados mais efetivos do que lançar programas e mais programas inovadores, mas sem o foco de atacar aquela objetividade que é um determinado indicador consolidado nacionalmente. O relator do processo ainda destacou que das irregularidades remanescentes, nenhuma foi considerada como gravíssima. Desta forma, o voto foi pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2016, sob a responsabilidade de Pedro Tax, com 20 recomendações elencadas ao chefe do Poder Executivo Estadual, como, por exemplo, não conceder ou aumentar incentivos fiscais e que estabeleça regras proibitivas para a criação de órgãos. Isso não é solução para um Estado sozinho, mas esse assunto precisa ser tratado pelo conjunto dos governadores
no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, no âmbito do governo federal, para se estabelecer um ponto de inflexão nessa curva matemática e inaugurar um novo tempo nesse país. Que o aumento da quantidade de órgãos, de cargos e de servidores públicos tem se efetivado sempre como a primeira alternativa para a solução dos problemas e das deficiências do Estado. E, por último, que o Estado deve prover e atender a todas as demandas da sociedade, independente do que é ou não função do Estado, sepultando de vez a máxima da ciência da gestão de que ninguém pode tudo e que, por isso, é sempre imperativo saber priorizar. Em relação propriamente aos incentivos fiscais, é um tema antigo já. As legislações sobre incentivos fiscais, elas datam de 2003, 2002, 2001. Portanto, nós temos muitos incentivos fiscais que foram concedidos já há muito tempo, o tribunal reconheceu isso. De fato, nós temos aí que aprovar uma legislação que moderniza esses incentivos fiscais, isso está sendo já trabalhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e também um controle sobre os incentivos fiscais. O que é fundamental em relação ao que o tribunal aqui disse foi exatamente isso. Os demais conselheiros acataram o voto do relator. O presidente da Corte de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim, ainda sugeriu que seja firmado um novo termo de ajustamento de conduta para a regularização dos repasses aos poderes. Isso está sendo tratado, titularizado pelo Ministério Público, o Dr. Mauro Curvo, e pelo presidente da Assembleia. Eles que estão tratando mais diretamente, né? E o presidente do Tribunal de Justiça. Há ainda um saldo de 68% do que foi confiscado ano passado pelo Poder Executivo. É preciso resolver isso. Isso é um dinheiro legítimo dos poderes, das instituições, e é claro que, de alguma forma, prejudicou o nosso trabalho, né? Mesmo com todas as ponderações de crise que foram colocadas, mas ao final do exercício houve superávit financeiro. Então, aqui não teve a crise que teve em outros lugares. Aqui foi acentuado mais por problemas de gasto de pessoal do Poder Executivo. Com o parecer do Tribunal de Contas de Mato Grosso, as contas do governo do estado seguem para análise da Assembleia Legislativa, que pode aprovar ou não esse balanço. A aquisição de bens para a administração pública por meio de leilão é tema de consulta respondida pelo TCE. Entenda. A Prefeitura de Nova Chavantina buscou o TCE por meio de consulta para esclarecer se há possibilidade do município adquirir bens móveis e imóveis por meio de leilão, assim como extinguir créditos tributários utilizando-se de doação de bens móveis como pagamento. O relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, em março, respondeu à consulta por meio de 2 resoluções, que após debates em 3 sessões plenárias, foram seguidas pela maioria dos conselheiros. No que tange à aquisição de bens móveis por meio de leilão, foi respondido que não é possível a administração pública adotar essa prática. Já no caso dos imóveis, é possível com as seguintes condições. O imóvel a ser adquirido deve atender às necessidades administrativas, deve ser apresentada uma avaliação prévia realizada por um profissional habilitado, certificando que o preço do imóvel é compatível com o mercado, que a oferta de lance máximo não seja superior à fixada na avaliação prévia, que seja comprovada a inexistência de ação judicial e que se realize vistoria prévia para verificar a conservação e a ocupação envolvendo o imóvel. Quanto à utilização de doação de bens móveis como pagamento para a extinção de créditos tributários junto à Fazenda Pública, foi respondido que há essa possibilidade aos entes federados matogrossenses, desde que seja editada lei própria nos moldes do Supremo Tribunal Federal. Mas há restrição. Vedada a dação em pagamento quando o valor do bem imóvel for superior à dívida tributária a ser compensada, porque se permitir isso, pode ser 5% de dívida tributária e 95% de complementação via
pagamento em espécie. Então, o valor tem que ser inferior ou, no mínimo, igual à dívida tributária, para que não gere, aí, de repente, uma dação em pagamento coletivo, onde todo mundo quer entregar um bem imóvel para a prefeitura e, mesmo às vezes, sem necessidade, acabam aceitando essa possibilidade. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.